Muitos estudantes até sabem resolver, mas acabam errando quando chega no momento da aplicação da condição que nós temos aqui. Alguns não sabem quando aplicar essa condição, outros não sabem resolver mesmo. Então, somando essas dificuldades, eu quero desmistificar esse exercício aqui, para que você possa fazer o teste de uma forma muito mais fácil. Então, nosso primeiro passo será transcrever o que nós temos aqui, para começarmos a resolver. Vamos transcrever por baixo. Teremos então aqui raiz a ao cubo mais 3b, isso tudo sobre 2a, que soma raiz quadrada de 3a, que multiplica b. Fechamos a nossa raiz. Fechamos também aqui a nossa raiz. Essa expressão toda está subtraindo raiz de a ao cubo, que soma 3b sobre 2 vezes a, só que aqui já é subtração, da raiz de 3a, que multiplica b. Então, pessoal, vamos começar a resolver considerando a nossa condição 3b maior que a ao cubo maior que 0. Quando e aonde aplicar essa condição? Vamos embora. Primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é resolver de forma normal. Não há nada que aplicar, nenhuma condição. Vamos encontrar denominador comum aqui para somarmos essa parte toda dentro da raiz. O mesmo vai acontecer desse lado. Temos uma fração a trabalhar com um número qualquer. Então, para isso, o 1 subentendido daqui virá para cá e o 2a ficará desse lado. Vamos colocar aqui raiz. 1 subentendido daqui veio para aqui e toda coisa multiplicar por 1 vai dar a mesma coisa. Teremos então a ao cubo mais 3b sobre 2 vezes a, somando. Agora o nosso 2 que está aqui, ele vindo para cá, vai multiplicar essa parte de cima e também multiplicará o 1 subentendido. Ficará da seguinte forma. Teremos 2 vezes, que multiplica a parte de cima, 2 vezes a, e multiplicando 1 subentendido, essa expressão estará subtraindo. Vamos colocar agora a outra parte, vamos aplicar a mesma ideia, então aqui não preciso explicar muito. É denominador comum. Agora, depois de fazermos isso, vamos somar. Sabemos bem que quando temos duas frações em que o denominador é o mesmo, soma-se os numeradores e mantém-se um único denominador. Teremos então nossa raiz aqui bem grandão. A ao cubo, que soma 3b, soma ainda 2 vezes a, raiz de 3ab. Nossa barra de fração. E por baixo teremos 2 vezes a. Fecharemos a raiz, menos. Nesse lado vamos manter a nossa raiz. E teremos então a mesma coisa. Praticamente, esse é o sinal aqui que é diferente.
Agora, aqui, nessa expressão que nós temos, estamos a ver que isso é forma de uma fórmula. Veja que aqui temos A ao cubo, aqui temos 3B, aqui nós temos 2. Se esse A que está fora entrar aqui, teremos também A ao cubo e também temos 3 e o B. Qual é a fórmula de matemática que mais ou menos parece com o que nós temos aqui em cima? É a seguinte fórmula. Veja que eu vou escrever ele aqui por baixo. Se você tiver A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, basicamente você tem o que temos aqui por cima. Isso quer dizer que você pode transformar essa expressão numa fórmula como essa para depois reduzirmos ainda mais, porque sabemos nós que a forma reduzida dessa fórmula que escrevemos é que é A mais B ao quadrado. Ficou ainda mais reduzido. E esse 2 que está aqui pode nos ajudar a eliminar as raízes que nós temos aqui. Então, é dessa forma que o estudante precisa pensar em possibilidades que ajudarão o exercício a se tornar mais fácil, mais simples ou mais reduzido. Vamos apagar para continuarmos. Então, vamos trabalhar a expressão de cima aqui por baixo e vamos pegar a solução e colocaremos ali. Veja que a expressão de cima nós temos A ao cubo mais 3B mais 2 vezes A raiz de 3AB. O que nós temos aqui, se nós pegarmos essa parte aqui, reescrevermos A ao cubo, escrevermos mais 2 vezes A raiz de 3AB, que soma 3B, não mentimos, simplesmente trocamos. Essa aqui veio para aqui e essa aqui 3B veio para o final. É tipo 3 mais 4 dá 7, 4 mais 3 também dá 7, então não faz mal. Trocamos para começarmos a transformar a nossa expressão nessa fórmula aqui. Então, o que é que nós já temos? Já temos o número 2. Quem será o nosso A? O nosso A basicamente ainda não conhecemos, porque temos uma raiz aqui. E aqui não tem raiz. Para fazermos com que essa raiz faça sentido, vamos colocar esse A dentro da raiz. Ficando da seguinte forma, A ao cubo, mais 2 vezes, que já encontramos, teremos raiz de A, só que o 3 vai entrar ao cubo. E temos assim 3B. Apenas separamos, não faz mal. Mais 3B. Vamos separar aqui A ao cubo mais 2 vezes raiz de A ao cubo, que multiplica raiz de 3B. Mais 3B. O nosso A, que está aqui na fórmula, nesse caso é raiz de A ao cubo. Esse será o nosso A. O nosso B será raiz de 3B. Só que aqui, para termos o B, vamos precisar colocar raiz também. E aqui, para termos A, também vamos precisar ter raiz. Nesse caso, vamos colocar uma raiz aqui desse lado. E vamos tirar a raiz. Sabemos nós, se nós cortarmos esse 2 aqui, com a raiz, voltaremos aonde estávamos. Isso quer dizer que estamos certo. Vamos fazer também aqui. Colocamos raiz e tiramos a nossa raiz. Veja que conseguimos chegar lá. A para nós é raiz de A ao cubo. O 2 que está aqui por cima também temos. 2 daqui da fórmula está aqui. Repetiu o nosso A. O nosso B está aqui. E aqui ele está ao quadrado. Basicamente construímos essa fórmula. Então essa expressão vamos colocar na sua forma reduzida.
que vai ser a seguinte expressão. Aqui seria A mais B, tudo ao quadrado. No nosso caso, quem é A? A é raiz de A ao cubo, mais quem é B? Raiz de 3B, e tudo isso estará ao quadrado. Então, o que nós temos aqui é mais ou menos isso. Vamos pegar então essa expressão que encontramos, vamos colocar aqui em cima. O mesmo vai acontecer com esse lado aqui. Veja que a única coisa que muda entre esse lado com esse lado aqui é o sinal. E sabemos nós que a fórmula que está aqui obedece dois sinais. Obedece mais ou menos. Então, podemos colocar aqui o sinal negativo também. Aqui, vamos colocar também menos e aqui menos. Teremos então o seguinte. A nossa raiz bem grande, que é a raiz quadrada, estará aqui. Na parte de cima, teremos raiz de A ao cubo, que soma raiz de 3B, tudo isso ao quadrado, sobre 2 vezes A. Vamos fechar nossa raiz bem grandão. Menos, teremos aqui então, parênteses, raiz de A ao cubo, menos raiz de 3B, tudo isso elevado a 2, sobre 2A. Vamos fazer o seguinte. Vamos separar essa raiz bem grande, pertence à parte de cima e também à parte de baixo. Então, vamos separar. Teremos na parte de cima uma raiz quadrada da expressão toda dentro de parênteses. Sobre 2 vezes A, menos raiz de A ao cubo, menos raiz de 3B ao quadrado, sobre 2 vezes A. E aqui na parte de baixo teremos também a nossa raiz, apenas separamos. Agora, onde nós chegamos aqui é aonde está o segredo do exercício, onde devemos realmente aplicar a nossa condição. A ideia que nos vem pela cabeça é cortar, e é mesmo isso que nós faremos, esse 2 com essa raiz e esse 2 com essa raiz aqui. Só que ao cortarmos isso, devemos analisar a nossa condição de existência. Condição de existência diz o seguinte: 3B maior que A ao cubo maior que 0. Esse 0 que está ali apenas está nos mostrar que 3B com A ao cubo, os dois são números maiores que 0. Nesse caso, são positivos. Isso quer dizer que, se os dois são positivos, se estivermos a somar os dois, a condição não afeta. Nesse caso aqui, a condição não vai afetar o nosso exercício, porque é uma soma e os dois são positivos. Não sabemos quem é maior que o outro aqui, porque não conhecemos quem é A e quem é B. Aqui também não sabemos quem é maior que o outro, só que aqui tem uma subtração e nos dizem que os dois são positivos. O que essa condição vai fazer? Essa condição diz que os dois são positivos, sim, porque aqui são maior que 0, mas aqui está a dizer que o B é maior que A ao cubo. Sendo B maior que A ao cubo, se nós colocarmos uma raiz nele, raiz de B também será maior que raiz de A ao cubo. Então, o que essa condição está a nos dizer? Que aqui dentro, ao cortarmos 2 com a raiz, a expressão que vai sair
deve ser aquela expressão em que a subtração dos dois nos dê um número positivo. Essa aqui é que deve subtrair esse, não esse subtrair essa aqui. Então vamos fazer o seguinte, essa aqui passará no lugar desse e esse passará no lugar desse aqui, para fazermos então o quê? Cumprirmos com a nossa condição, que esse é maior que esse, ao mesmo tempo esse é que deve subtrair esse, nunca o contrário. Senão estaremos errando o nosso exercício. Não sei se ficou muito bem claro, deixa nos comentários. Se calhar eu vou responder com mais calma, escrevendo para você, para que você consiga entender com mais facilidade. Vamos apagar para continuarmos. Teremos então na parte de cima, raiz de a ao cubo, que sobrou, mais 3 vezes raiz de 3b sobre 2a, que subtrai. Ficamos então com 3b, invertemos para obedecer a nossa condição, menos raiz de a ao cubo sobre 2 vezes a. Ficou bobeira, né? Só que aqui nós temos raiz, aqui também raiz. Ficou mais fácil, né? Como aqui os denominadores são iguais, vamos subtrair os nossos numeradores. Teremos então raiz de a ao cubo mais raiz de 3b menos esse sinal com positivo daqui deu negativo. Teremos raiz de 3b e esse sinal de novamente, trabalhando com esse menos, teremos mais raiz de a ao cubo. Teremos aqui raiz de 2 vezes a. E aqui esse é simétrico com esse. Ficaremos com raiz de a ao cubo mais raiz de a ao cubo dará 2 vezes raiz de a ao cubo. Teremos então aqui 2 vezes raiz de a ao cubo sobre raiz de 2 vezes a. Isso aqui podemos escrever 2 vezes, manter uma única raiz, porque tudo é raiz quadrado. Teremos aqui a raiz quadrada, né? Assim. Só juntamos porque raiz é igual. Aqui em cima, nós vamos ter assim, a ao quadrado vezes a, que dará a ao cubo sobre 2 vezes a. Fizemos isso para cortarmos esse aqui com esse. Ficaremos então com a seguinte expressão. Sinal da igualdade, 2 vezes. Teremos assim, raiz, para facilitar todo mundo, a ao quadrado sobre 2. Aqui podemos mais uma vez cortar esse 2 com a nossa raiz. Ficaremos apenas com raiz na parte de baixo. Entendam isso. Ficaremos com 2, na parte de cima cortamos, né? Ficará apenas a. E na parte de baixo teremos uma raiz. E eliminar essa raiz no denominador, todo mundo sabe. Aprendemos lá na escolinha que isso ficará 2. Vamos colocar toda a raiz por cima, vezes a sobre. Vamos colocar de novamente toda a raiz por baixo, para nós tirarmos o que metemos. E teremos aqui raiz de 2. Veja que essa parte que nós colocamos aqui é apenas para nos facilitar eliminar a raiz por baixo. Aprendemos na escolinha ou lá no escolão. Teremos então que isso é igual a 2 vezes. Na parte de cima teremos a vezes raiz de 2. Pode ficar dessa mesma forma. Teremos aqui a, ou melhor, raiz de 2 vezes a. Tudo sobre, na parte de baixo ficará 2.
ficaremos com uma única raiz, 2 vezes 2, 4. E raiz de 4 dá 2. Então vamos pôr diretamente o número 2. Teremos aqui 2. E esse 2 cai com esse 2. Ficaremos então com a solução final, que será raiz quadrada de 2 que multiplica A. Essa então é a solução final do nosso exercício. E vamos no gabarito. Linha A não, linha B não, C não, a linha D é a solução do exercício. Encontramos muito simples esse exercício. Então vamos riscar aqui a nossa solução. Um X aqui.